Oi, eu sou o professor Rodolfo e este é o canal Português Mais Fácil. Hoje nós vamos falar de dois tipos de sujeito, o sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. Acompanhe comigo aí. Muito bem. No vídeo anterior nós vimos então o sujeito simples e o sujeito composto, né? Então, só para relembrar, sujeito é aquele termo da oração a que o verbo se refere e sobre a qual é dada a informação principal. Então, sujeito é quem pratica a ação. Então, você observando a frase, você vai perceber, né, que existe um agente que pratica aquela ação que o verbo representa. Então, é sobre isso que nós estamos discutindo, né? E nós temos os vários tipos de sujeito. Hoje nós vamos ver então o sujeito desinicial e o sujeito indeterminado. O sujeito desinicial, ou também pode ser chamado de subentendido, ele não está presente na oração, mas pode ser identificado por meio do verbo, por estar flexionado nessa pessoa. Então, observando o meu exemplo, odeio a rotina. Onde está o verbo desta oração? Então, identifique sempre o primeiro verbo e você vai perceber que nós não temos o sujeito ali, né? Quem pratica a ação? Graficamente, nós não estamos vendo. Mas, observando um pouco melhor, você vai ver que o verbo está flexionado, né, numa pessoa do discurso. Então, você sabe que todo verbo ele é flexionado no tempo, no modo, né, e na pessoa e no número. Tá? Para ficar um pouco mais simples, então o tempo é o presente e a pessoa do discurso a que o verbo está flexionado é a primeira pessoa do singular, ou seja, eu odeio a rotina. E você vai perceber então que a pessoa do discurso é o sujeito. Eu odeio a rotina. Então, graficamente ele não estava aqui, mas você percebe que ele está subentendido, né? Também chamamos de desinicial porque o sujeito ele está na desinência do verbo, ou seja, na flexão que o verbo sofre. Tá? Então, nesta frase ou nesta oração, nós temos o sujeito eu. Okay? Esse é o nosso sujeito desinicial. O sujeito indeterminado também, né, não está na oração, tá? Quando não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Então aqui nós vamos ter um pouco mais de cuidado. Olha o exemplo. Deixaram um recado para você. Assim como a gente viu no sujeito desinicial, então você observa melhor o verbo e você percebe que ele tem uma flexão. Mas, nesse caso aqui, a flexão está na terceira pessoa do plural. Eles deixaram um recado para você. Então aí é que está a indeterminação. Quem, né? Eles quem? Então você percebe que a terceira pessoa do plural ela é usada justamente nesses momentos em que você não sabe quem é. Então a gente não vai saber quem é, ele vai ficar indeterminado, tá? E ele pode ser construído de duas formas, o sujeito indeterminado. Então a primeira é com o verbo na terceira pessoa do plural, como a gente acabou de ver no exemplo, né? Vou usar o mesmo exemplo para não complicar. Deixaram um recado para você. Então, deixaram nosso verbo, tá? Como ela não tem sujeito ali, então a oração é totalmente constituída de predicado, tá? Olha outro exemplo aí, né? Quando a gente fala, roubaram o carro do meu irmão. Então, né? Eles roubaram o carro do meu irmão, mas você percebe que a terceira pessoa do plural ela é indeterminada? Não dá para saber quem é exatamente, né? Só tem um sujeito quando a gente sabe quem é exatamente, quando a gente pode apontar. Foi ele, foi ela, nesse caso eles ou elas, quem? Né? No meio de uma multidão, tudo bem? Por isso então que é chamado de sujeito indeterminado e esta é a primeira forma de se construir um sujeito indeterminado. A segunda forma, vamos lá. Segunda forma, com o verbo na terceira pessoa do singular e a partícula se.
Também muito comum, a gente usa muito assim, né? Olha o meu exemplo aí. Vive-se melhor em Lisboa que em Nova York. Então, quando você usar essa construção da terceira pessoa no singular, você vai usar a partícula se e vai ficar indeterminado. Então, o nosso verbo viver ali, oração toda constituída de predicado, não tem sujeito, é indeterminado, né? Precisa-se de motoristas com experiência comprovada. Essa é fácil, essa a gente sempre vê por aí, né? Então, o verbo precisa-se, ou melhor, o verbo precisa na terceira pessoa do singular, com a partícula se, forma então o nosso sujeito indeterminado aí, ok? Bom, por hoje é isso aí, né? Muito obrigado por assistir, inscreva-se no canal, compartilhe, curta, né? E ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima!